Boa noite, pessoal. Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, né? Falando um pouco sobre tudo que está acontecendo aí, né? A gente vê toda a situação que tem acontecido na Europa. Infelizmente a Rússia quis dar uma escalada maior nesse conflito. O que indica que esse conflito não vai acabar tão cedo, né? Como eu disse no meu último vídeo, se a Rússia desiste da invasão, a guerra acaba. Se a Ucrânia desiste de se defender, a Ucrânia acaba. Perdão. Então a gente vê o que vem, a gente tem analisado o que vem acontecendo aí. A Europa, né, sofrendo com todas essas sanções, né? E pessoal, eu queria trazer para vocês aqui muito do que pode acontecer, né? Depois disso tudo, com a eleição aqui no Brasil. Infelizmente a gente vê, já tem visto há um bom tempo uma vontade da União Europeia prejudicar o Brasil no agro, tendo em vista que eles não têm como bater de frente com a gente nesse ponto, né? O agro, como eu disse no meu último vídeo, o Brasil é o maior, não o maior, mas alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, só ficando atrás dos Estados Unidos e da China. E os Estados Unidos e a China compram muito do Brasil, inclusive até a Europa depende da gente também, na questão de compra de alimentos, soja, milho, enfim. A gente vende muito para eles, né? Porque eles não têm como se manter, né, em cima desse agro. E agora a gente sabe que tem ocorrido uma questão da agenda de 2030, né? Que é inclusive encabeçada, a gente raramente fala aqui, né, sobre a nova ordem mundial, enfim, os progressistas e tal. Mas a gente vê que a agenda 2030 está seguindo firme e forte ali na Europa, até nos Estados Unidos, né? Depois que o Trump saiu, com o Biden a gente vê que infelizmente não há uma oposição forte quanto a isso. E a agenda 2030, que a gente sabe que eles dizem você não terá nada e ainda assim será feliz. Que é encabeçada, né? Não seria até irônico, mas infelizmente é encabeçada por um alemão, que é o Klaus Schwab, né? Então a gente vê, infelizmente, né? E a gente sabe que toda essa galera aí da União Europeia ali, o Macron, o Olaf Scholz, também na Alemanha, Portugal tem seguido muito essa agenda, né? Os únicos que estão ali ainda batendo de frente é um novo governo que pode assumir a Itália, né? É um governo de direita, pode assumir ali. E Viktor Orbán, na Hungria, que é um cara que bate de frente muito com isso, tem brigado muito, não explicitamente contra essa nova ordem mundial, não. Até porque a gente não sabe realmente o que se tem esse plano por trás, mas tudo indica que sim, esse é um plano da ONU, né? Infelizmente a gente sabe que a ONU é uma entidade que trabalha junta com essa agenda globalista, né? E aí a gente pega o Viktor Orbán,
é um dos que bate de frente, né? A gente vê as atitudes dele, as opiniões dele com relação a tudo que vem acontecido. Ele é a favor de acabar com as sanções contra a Rússia, né? Voltar a fazer comércio, porque ele sabe que isso está prejudicando e vai prejudicar o seu país, né? Inclusive ele foi um dos que, contrariando a União Europeia, forneceu gás para o seu próprio povo agora, né, recentemente, comprando gás da Rússia. A gente sabe que ali na União Europeia um país depende do outro, mas a Hungria conseguiu ali fazer um negócio com o governo russo, né? E eu acho que está mais do que certo. Mais do que certo, claro. Você vai prejudicar o seu próprio povo? Enfim. E a União Europeia tem feito isso, né? Infelizmente tem boicotado o seu próprio povo em busca dessa proteção ao povo ucraniano, enfim. Que não... Pessoal, vamos lá, mais uma vez. Para você proteger alguém, você tem que estar bem. Você tem que se proteger. A União Europeia agora recebeu milhares, milhões de ucranianos. Milhões de ucranianos, perdão aqui. Enfim. Agora, para manter essa galera, o país tem que estar bem, não é verdade? Então, por exemplo, se está faltando gás, está faltando energia, esse povo não vai ter como se aquecer. Como é que você vai aquecer? Se nem o seu próprio povo você está conseguindo aquecer, como é que você vai aquecer o refugiado no inverno? É isso que está acontecendo. A gente tem casos de falta de alimentos nas prateleiras dos supermercados da Europa. Não só na Alemanha, na Europa toda. Como é que a gente vai acabar com isso? Isso tudo está sendo causado por essas sanções. E aí? Fica complicado, né? Enfim, eu espero que tudo indica que agora, quando começar o inverno rigoroso, o povo alemão já começou algumas, né, não grandes, mas algumas manifestações contra tudo isso que tem sendo feito. Na Alemanha, já tivemos na Bélgica, já tivemos na República Tcheca, já tivemos na Itália, e a tendência é isso só crescer, porque o povo não vai aguentar isso, o povo não vai segurar. Então esperamos que, enfim, a tendência é que isso aumente ainda mais, isso vai dar um caos social em toda a Europa, nesses países principalmente. Mas sinceramente, pessoal, eu espero mesmo que o povo vá para a rua e reclame, porque a Europa está indo pro buraco. E pode a gente aqui até achar, a Europa é insignificante, a gente não depende da Europa. Não, o Brasil vende muito para a Europa, e a Europa caindo, vocês imaginam, um continente todo daquele tamanho afundando. Seria uma coisa triste e complicada, até porque são países industrializados, a gente compra muita coisa deles, né? Eles não são, a gente não é industrializado como eles, a gente vende o agro e a gente compra deles a matéria-prima tecnológica. São países que trabalham sempre com indústria de carro, de tratores, enfim.
caminhões, então, e a gente não é um país assim. A Europa contribui muito para o mundo, tá? Claro, alimento é o principal. A gente sai na frente por causa disso, mas a gente depende deles também para comprar outras coisas, porque o Brasil não é um país industrial, não é um país que produz carros, caminhões, enfim. Infelizmente a gente está atrás nesses termos. Então a gente depende deles, assim como eles dependem mais da gente ainda para a questão da alimentação. Muita coisa que alimenta eles lá sai do Brasil, né? Enfim, pessoal, eu só queria aqui trazer essas informações para vocês, trazer minha análise. Eu acho que o Brasil, apesar de estar numa situação melhor nesse momento, a gente pode passar para uma situação bem pior, né, infelizmente. Tendo em vista as eleições aí, a gente não sabe o que vai acontecer. Não sei quem vai votar em quem, né? Mas assim, eu tenho o meu pensamento, o meu lado aqui, né? Sem apoiar, sem achar que nenhum dos lados são bons, né? Daqueles que estão encabeçando as pesquisas, mas a gente pode passar por uma turbulência muito grande dependendo de quem for ganhar essa eleição. A gente tem um candidato que luta contra esse globalismo, essa agenda de 2030 que tá para ser cumprida, tá? Eles querem implantar uma moeda única. Será um mundo, como eu disse, né, onde você não terá nada e ainda assim será feliz. Não falta muito para 2030, tá faltando bem pouco. E dependendo do candidato que a gente eleger aqui, né, ele pode botar em frente tudo isso, toda essa agenda que esse pessoal está querendo. Basta ver o que a Europa tem aprovado em leis, enfim, nas suas atitudes, né? Frente a esse conflito. A gente vê que eles não estão preocupados com o seu povo. Eles estão preocupados com o quê? Com o meio ambiente, é a solidariedade, é a sustentabilidade, é sempre essa questão que fica em pauta ali mais forte, e o povo mesmo não está tendo voz, infelizmente, né? Eles não estão preocupados com o seu próprio povo. Enfim, é isso. E dependendo do candidato que ganhar aqui, as eleições agora estão próximas, né? Temos mais uma semana aí pela frente. E então pensem bem antes de votar, porque aqui a gente tem um candidato que vai botar todas essas pautas, vai adotar todas essas pautas globalistas que o mundo tem adotado, que é o interesse deles. Tanto que vocês veem que constantemente tem um discurso, né? Dizendo, até nos Estados Unidos agora há pouco, né, que eles estão de olho nas eleições aqui no Brasil. O Brasil é um país importante. Infelizmente a gente só não tem essa noção. O povo aqui, tem muita gente aqui que não tem essa noção. É um país de muita gente ainda sem estudos, sem conhecimento, que não é politicamente engajada, que acompanha as notícias, enfim. Muita gente que não sabe de nada, infelizmente, e eu sei porque eu vejo isso todos os dias, tá? E nem adianta você discutir com esse pessoal. A informação tem que ser feita aos poucos, né? Então, a gente tem um candidato que vai seguir toda essa agenda e um candidato que vai contra.
O Barba, né? O Lula, infelizmente, ele é um cara de esquerda, é um cara que vai seguir essa agenda globalista total. Ele sendo um cara mais da esquerda, basta, a gente já sabe que ele vai seguir essa pauta mais globalista, né? Graças a Deus, né? A gente tem ainda o Bolsonaro disputando essa eleição. O Bolsonaro não é um cara que vai seguir essas pautas, tanto que ele está batendo de frente. E é por isso que a Europa bate de frente com ele, mete o pau nele até hoje. Ele não é um candidato exemplo, mas é o que nós temos hoje. O Bolsonaro, quero deixar bem claro aqui, sempre deixei. Não sou a favor, não sou eleitor, enfim. Já fui um dia, mas depois que ele me decepcionou, acabou. Porque eu não sou fã de político. Eu não vou ficar aqui lambendo político, fazendo elogios, sendo que o cara tá pisando na bola. E o Bolsonaro, infelizmente, não é um cara capacitado ou honesto para dirigir o país, enfim, é isso, conduzir o país. Mas, pelo menos, ele não vai seguir as agendas globalistas que estão sendo colocadas à mesa aí. A gente vê todos os dias. A Agenda 2030 está sendo seguida ferrenhamente. Tem muita gente que pode dizer, isso aí é teoria da conspiração, mas não é, galera. Isso aí acontece, isso aí está acontecendo, e eu espero que todos acordem, porque, infelizmente, o Brasil está sendo um dos poucos ou únicos países que ainda estão contra essa agenda devido ao Bolsonaro estar na presidência, apesar de todas as merdas. Se o Lula entrar, ele vai seguir direitinho a cartilha dessa agenda globalista, comunista, e é isso que tem acontecido no mundo afora. Basta ver Estados Unidos e Europa, até os Estados Unidos com o Biden, que é um cara que segue a agenda certinho. Os Estados Unidos tá com a maior inflação depois de 40 anos. A gente vê, infelizmente, cara, e a Europa sofrendo aí com a energia, sanções, né, seguindo essa cartilha. Infelizmente, o povo daqui a pouco vai ter que escolher entre pagar a conta de luz, o gás, o aquecimento ou comprar comida. Infelizmente, é isso que a Europa tem feito. É esse o caminho que a Europa tem tomado, né? Os Estados Unidos também não está sendo exemplo de nada. Mas vamos lá, né, pessoal? Esse conflito não vai acabar tão cedo, tendo em vista, eu até falei no meu vídeo anteontem, tendo em vista o empenho do exército russo, né, do Putin, que não é um presidente, é um enfim, vocês sabem o resto. Esse conflito não vai ter fim tão cedo, mas é isso aí, são as notícias que nós temos para hoje. Espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem com o pessoal, caso vocês gostem, deem o like, ativem o sininho, compartilhem sempre, pessoal. Conto com a ajuda de vocês, tá? E obrigado pela companhia de vocês nesse vídeo de hoje. Estou sempre aqui gravando vídeo com novas notícias ou minha análise sobre determinado assunto. E então não fiquem de fora, espero a companhia de vocês aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!